Ano de 2013. Uma das mulheres mais influentes da história recente da maior emissora nacional assina um cheque no valor bruto de R$ 1 milhão, não para comprar uma casa, para se livrar do próprio marido. Mas o segredo repugnante que a rainha das manhãs brasileiras carregou, calada nos anos anteriores, aquele cheque milionário, vai virar do avesso tudo o que você achava saber sobre uma das mulheres mais influentes do país. Fica até o final desse vídeo, porque a verdade repugnante por trás daquele cheque milionário vai te fazer olhar para a rainha das manhãs brasileiras de uma forma que você nunca imaginou antes. Mas antes daquele escritório de advocacia em São Paulo de 2013, você precisa entender uma coisa dolorosa sobre a menina Ana Maria Braga Maffez. Porque a apresentadora mais amada das manhãs brasileiras não caiu naquela cadeia perturbadora de escândalos particulares por acaso. Tudo começou décadas antes, quando ela era ainda uma menina do interior paulista. Ana Maria Braga Maffez nasceu no dia 1º de abril de 1949, na cidade pequena de São Joaquim da Barra, no interior do estado de São Paulo. Filha do brasileiro Natale Giuseppe Maffei, de origem italiana, e da mãe Lourdes Braga. Uma família tradicional, uma menina única, mas tem um detalhe pesado sobre o pai dela que muda tudo o que você achava saber sobre a vida da comunicadora mais famosa das manhãs nacionais. Quando Ana Maria nasceu naquele dia 1º de abril de 1949, o pai dela tinha 62 anos oficiais. Aos 18 anos, o pai dela era mais avô que pai, muito bravo. Ana Maria confessou textualmente essa verdade dolorosa em uma entrevista franca ao Roda Viva em 2020. A infância da pequena Ana Maria foi passada em internatos do interior paulista, separada da família nuclear pela decisão educacional dos pais idosos, uma criança única que aprendeu cedo a viver sozinha, longe da casa da família. E aos apenas 18 anos, o pai velho tomou uma decisão dolorosa que ia mudar para sempre a rotina emocional da adolescente Ana Maria. Ele proibiu textualmente que a filha dele cursasse a faculdade daquela fase. Guarda a imagem de um cheque assinado em 2013, no valor bruto de R$ 1 milhão, um pedaço de papel branco, assinado por Ana Maria Braga em um escritório de advocacia na cidade de São Paulo. Uma quantia arrepiante que ninguém no Brasil imaginava que a rainha das manhãs nacionais ia precisar desembolsar para terminar oficialmente o casamento devastador dos 7 anos anteriores. Guarda esse cheque de R$ 1 milhão na tua cabeça. A gente vai voltar nele. Imagina também uma cabeça raspada. A cabeça raspada da própria Ana Maria Braga em pleno estúdio do Mais Você, da maior emissora nacional, durante o ano crítico de 2001. Uma cena histórica que emocionou o país inteiro. Uma imagem chocante da mulher mais amada das manhãs brasileiras enfrentando publicamente uma condição médica gravíssima que os próprios oncologistas declararam para ela textualmente: você tem chances mínimas de sobrevivência. Segura essa imagem chocante na tua cabeça. Ela ainda vai ser explicada. E lembra desse dia 1º de novembro de 2020. Uma casa na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Um corpo encontrado sozinho na sala da casa dele. Um homem de apenas 47 anos oficiais que ninguém no Brasil imaginava que ia morrer daquela forma trágica. Um parceiro profissional inseparável da própria Ana Maria Braga durante 24 anos consecutivos de trabalho contínuo na televisão brasileira. A gente vai voltar naquela casa. Porque o que aconteceu com aquele corpo silencioso e os rumores perturbadores que a imprensa nacional espalhou durante os meses seguintes ao velório histórico vai revelar uma verdade horrível que a rainha das manhãs brasileiras nunca conseguiu explicar
completamente. Fica até o final dessa história, porque a vida secreta, que a maior emissora nacional preferiu esconder caladamente do Brasil inteiro durante 3 décadas consecutivas de Mais Você Matinal, e o motivo cruel pelo qual a rainha das manhãs brasileiras precisou pagar R$1 milhão para terminar o casamento devastador dela em 2013, vai mudar para sempre a forma como você olha para Ana Maria Braga. Porque em uma madrugada gelada do interior paulista, a jovem Ana Maria Braga tomou uma decisão dura que ia mudar para sempre o destino inteiro dela. Uma decisão dolorosa que ninguém no país imaginava antes daquela madrugada. E o que ela fez naquela mesma noite crucial vai revelar o segredo repugnante que a Rainha das Manhãs carregou calada durante toda a fase adulta seguinte. Aos apenas 18 anos, no interior paulista dos anos 60, Ana Maria Braga acabou de terminar o ensino médio na cidade pequena de São Joaquim da Barra. Uma menina inteligente, curiosa, que sonhava em cursar uma faculdade. Ela queria estudar Ciências Biológicas na Universidade Estadual Paulista, em São José do Rio Preto. Um plano acadêmico ambicioso para uma jovem interiorana daquela fase. Mas o pai velho não aceitava a decisão da filha única de sair da casa da família para estudar longe da cidade natal. E o que o pai velho disse para a jovem Ana Maria, na casa da família em São Joaquim da Barra, vai te revelar toda a dimensão dura da relação familiar problemática daquela fase. Filha dele não iria estudar. Foi essa a determinação frontal do pai velho de origem italiana. Então, com apenas 80 anos, para a jovem filha única durante um jantar tenso na casa da família, em São Joaquim da Barra. Uma proibição textual que Ana Maria confessou muitos anos depois, em uma entrevista franca ao programa Esquenta da maior emissora nacional, em 2015. O pai velho, de origem italiana, estava firme na decisão dele. Filha nenhuma dele iria para outra cidade, estudar sozinha longe da casa da família. Simples. E daí em diante, Ana Maria começou a planejar em segredo uma fuga total do lar familiar. Aqui é onde tudo muda, porque naquela noite tensa de 1967, Ana Maria Braga pulou a janela do quarto dela na casa da família em São Joaquim da Barra e fugiu em segredo total para a cidade de São José do Rio Preto. Fugi com 18 anos, pulei a janela e tudo mais. Queria estudar, fazer faculdade, e o meu pai disse que não. Filha dele não iria estudar. Foram essas as palavras textuais que Ana Maria Braga confessou ao programa Esquenta da maior emissora nacional em 2015. Uma fuga desesperada da própria filha única durante a madrugada tensa daquele mesmo ano crítico. Ana Maria saltou à janela do quarto dela em plena madrugada gelada do interior paulista. Pegou um ônibus intermunicipal na rodoviária pequena da cidade e fugiu rumo a São José do Rio Preto para tentar cursar a faculdade sonhada. Mas o pior estava por vir, porque o que o pai velho de Ana Maria Braga fez logo depois da fuga, em segredo da filha única, vai te chocar profundamente pela dimensão dura daquela reação familiar. Meu pai foi atrás de mim armado e me obrigou a voltar. Foi essa a revelação chocante que Ana Maria Braga concedeu textualmente ao programa Roda Viva da maior emissora nacional em 2020. Uma confissão fortíssima da apresentadora do país que ninguém no Brasil imaginava antes daquela entrevista franca do programa cultural. O pai velho, de origem italiana, pegou uma arma pessoal e foi atrás da filha única até a cidade de São José do Rio Preto. Uma cena de tirar o fôlego no interior paulista dos anos 60 e obrigou Ana Maria a voltar para a casa da família em São Joaquim da Barra durante os dias seguintes ao flagrante paterno. E o que aconteceu quando Ana Maria voltou para a casa da família naquela mesma semana crítica vai revelar profundamente a dimensão fria daquele conflito geracional.
Filha, quer estudar? Vá, mas vá por sua conta, não existo mais. Foi essa a sentença cruel que o pai velho, de origem italiana, pronunciou para a jovem Ana Maria Braga durante os dias seguintes, ao retorno forçado para a casa da família, em São Joaquim da Barra, uma decisão paterna cruel que ia mudar para sempre a rotina emocional da jovem filha única. Ana Maria Braga foi deserdada imediatamente pelo pai velho e precisou seguir sozinha rumo a São José do Rio Preto para cursar a Faculdade de Ciências Biológicas na Universidade Estadual Paulista, sem qualquer apoio financeiro ou emocional da família original. Guarda essa cena arrepiante na tua cabeça, porque durante a década seguinte, ao rompimento familiar dos anos 60, Ana Maria Braga construiu silenciosamente uma carreira artística sólida em outra área totalmente diferente da biologia acadêmica sonhada durante a adolescência tensa dela. Depois de terminar o curso de Ciências Biológicas na Universidade Estadual Paulista, em São José do Rio Preto, durante o começo dos anos 70, Ana Maria Braga se mudou para a cidade grande de São Paulo e foi contratada durante o ano de 1974 pela TV Tupi como jornalista da Rede Nacional de Notícias. Uma decisão profissional inesperada da jovem bióloga formada que ia mudar para sempre a rotina profissional dela. Aos apenas 25 anos, Ana Maria começou a produzir e dirigir o programa vespertino Agora Boa Tarde da TV Tupi, durante os 6 anos seguintes ao começo daquela carreira profissional inesperada. Entre 1974 e 1980, Ana Maria Braga produziu e dirigiu o programa Agora Boa Tarde da TV Tupi, na cidade de São Paulo. E também apresentou os programas Panorama e Grande Parada ao lado do ator Tony Ramos, então uma das grandes revelações masculinas da televisão nacional dos anos 70. Uma parceria profissional discreta, que ia construir os alicerces técnicos da carreira futura dela na maior emissora nacional durante as décadas seguintes. Mas o pior estava logo ali, porque em 1980, Ana Maria Braga tomou uma decisão amorosa que ia gerar imediatamente uma cadeia dolorosa de reviravoltas pessoais durante os 12 anos seguintes. Em 1980, Ana Maria Braga se casou pela primeira vez oficialmente com o economista Eduardo de Carvalho. Um casamento discreto entre a jovem jornalista de 31 anos e o profissional do meio financeiro paulista daquela fase, e que ia gerar imediatamente os únicos filhos biológicos da vida amorosa completa da apresentadora do país durante todo o percurso adulto anterior. Nasceu primeiro a filha Mariana, depois nasceu o filho Pedro, 2 herdeiros diretos do casamento de 12 anos consecutivos entre a jornalista Ana Maria e o economista Eduardo de Carvalho. Aqui é onde tudo desmorona, porque em 1991, Ana Maria Braga recebeu uma notícia médica catastrófica que ela nunca imaginava antes daquele mesmo ano crítico. Em 1991, aos apenas 42 anos, Ana Maria Braga foi diagnosticada com o primeiro câncer da vida dela. Um câncer de pele que a jovem jornalista precisou enfrentar caladamente ainda antes da fama nacional absoluta. Uma condição médica silenciosa que ninguém no Brasil ainda imaginava e que ia se transformar imediatamente no gatilho silencioso de uma cadeia longa de diagnósticos oncológicos seguintes que a apresentadora do país carregou pelo corpo durante as 3 décadas seguintes ao primeiro diagnóstico devastador de 2001. E o que aconteceu com o casamento de Ana Maria Braga logo depois do primeiro câncer de pele de 1991 vai revelar profundamente a sucessão amarga de tragédias que Ana Maria ia enfrentar durante toda a fase adulta seguinte. Em 1992,
Apenas um ano depois do primeiro câncer de pele, Ana Maria Braga se separou do economista Eduardo de Carvalho depois de 12 anos consecutivos de casamento oficial em São Paulo, um divórcio discreto entre a jornalista Ana Maria e o economista Eduardo, e que abriu as portas para uma década profissional difícil dela, fora dos holofotes nacionais durante os 10 anos seguintes ao divórcio de 1992, na cidade grande de São Paulo. Ana Maria trabalhou temporariamente como assessora de imprensa e diretora comercial de revistas da editora Abril, durante toda a fase de reconstrução profissional anterior ao próximo grande convite artístico da maior emissora concorrente. Mas o que veio a seguir foi ainda mais impactante, porque em 1993, Ana Maria Braga voltou à televisão brasileira depois da fase discreta anterior de 10 anos consecutivos afastada dos estúdios nacionais. Em 1993, Ana Maria Braga foi contratada oficialmente pela TV Record de São Paulo para apresentar o programa Note e Anote, da grade matinal da emissora concorrente. Uma reviravolta profissional inesperada que ia consolidar imediatamente o estilo icônico da Rainha das Manhãs durante as décadas seguintes ao começo do Note e Anote no país. Aos apenas 44 anos, Ana Maria começou a passar por debaixo da mesa amarela do programa Note e Anote, depois de aprovar textualmente as receitas culinárias apresentadas pelos cozinheiros convidados durante as manhãs seguintes ao lançamento oficial. Um estilo icônico da comunicadora que ia se transformar imediatamente na marca registrada dela para o público matinal durante os próximos 35 anos consecutivos. E aí veio o segundo gatilho crítico daquela nova fase artística, porque em 1996, Ana Maria Braga criou o personagem carismático que ia se transformar imediatamente na maior parceria da história matinal brasileira. Em 1996, Ana Maria Braga criou o personagem carismático de um papagaio fantoche interpretado pelo ator Tom Veiga durante os programas matinais da TV Record daquela fase histórica. Uma parceria artística inesperada que ia atravessar 24 anos consecutivos de trabalho contínuo entre a Rainha das Manhãs e o intérprete do papagaio famoso durante todo o percurso profissional seguinte. Uma união profissional intensa e que ia terminar tragicamente no dia 1º de novembro de 2020, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Mas essa parte devastadora da vida dela ainda vai ser explicada durante os minutos seguintes. Guarda essa parceria histórica na tua cabeça, porque em 1997, Ana Maria Braga iniciou publicamente um novo relacionamento amoroso que ia gerar imediatamente uma polêmica leve na imprensa nacional durante os 5 anos seguintes. Em 1997, Ana Maria Braga começou publicamente um namoro discreto com o empresário Carlos Madrulha, um homem 13 anos mais jovem que a jornalista Ana Maria daquela fase. Um relacionamento amoroso desigual entre a jornalista de 48 anos e o empresário jovem de 35 anos. Um namoro discreto que ia atravessar os 5 anos seguintes até 2002 no país inteiro. Mas o pior ainda estava por vir, porque em 18 de outubro de 1999, Ana Maria Braga tomou uma decisão profissional bomba que ia mudar para sempre a rotina matinal do país inteiro durante as 3 décadas seguintes daquela reviravolta televisiva. Porque no dia 18 de outubro de 1999, Ana Maria Braga tomou uma decisão profissional bomba que ia mudar para sempre a rotina matinal do país inteiro durante as 3 décadas seguintes daquela reviravolta televisiva. No dia 18 de outubro de 1999, Ana Maria Braga estreou o programa Mais Você, na Rede Globo, a maior emissora nacional.
Aos apenas 50 anos completos, a jornalista experiente do interior paulista virou a rainha absoluta das manhãs brasileiras durante as 3 décadas seguintes ao lançamento do programa matinal, um sucesso comercial arrebatador da grade matinal da Globo e que ia consolidar Ana Maria como uma das 3 maiores comunicadoras femininas da história recente da televisão nacional durante toda a fase adulta seguinte da vida dela. Durante os primeiros 2 anos do programa Mais Você, na maior emissora nacional, ela consolidou o estilo icônico do café da manhã interativo com o papagaio Louro José, interpretado brilhantemente pelo ator Tom Veiga, uma dupla artística inseparável que já vinha crescendo desde os tempos da TV Record e que virou marca registrada do programa da Globo durante os próximos 21 anos consecutivos. Aqui é onde tudo desaba, porque em julho de 2001, Ana Maria Braga precisou fazer um anúncio arrepiante ao vivo no programa Mais Você, que ia mudar para sempre a rotina emocional de Ana Maria durante o restante da vida dela. Em julho de 2001, aos apenas 52 anos completos, a apresentadora anunciou pessoalmente ao vivo, no estúdio matinal da Globo, em São Paulo, uma notícia médica catastrófica que ninguém no país tinha imaginado antes daquela transmissão marcante. Ana Maria estava com câncer e precisava se afastar temporariamente do programa. Mais Você para começar o tratamento intensivo contra a doença silenciosa. Um anúncio direto da apresentadora para os milhões de fãs matinais que assistiam o programa em todo o Brasil naquela mesma manhã dolorosa. E aí veio o golpe mais chocante do diagnóstico, porque o tipo real de câncer que a apresentadora descobriu no corpo naquele mesmo ano, 2001, vai te chocar profundamente pela dimensão íntima daquele diagnóstico médico. Eu tive câncer de anos. Quando eu consegui descobrir o que eu tinha, ele já estava adiantado e eu tinha uma chance mínima de sobrevivência. É muito assustador. Era proveniente do HPV. Foram essas as palavras textuais que Ana Maria confessou de forma franca ao Fantástico da maior emissora nacional em 2024. Uma revelação chocante da própria apresentadora sobre o diagnóstico oncológico agressivo daquele ano crítico anterior. Um câncer de ânus, proveniente do vírus HPV, uma condição médica silenciosa que os oncologistas particulares declararam textualmente para Ana Maria durante os dias seguintes ao diagnóstico brutal. Você tem chances mínimas de sobrevivência. Guarda essa frase pesada na tua cabeça, porque a decisão que Ana Maria Braga tomou logo depois do diagnóstico oncológico agressivo, de julho de 2001, vai revelar toda a coragem visceral daquela mulher forte durante os meses seguintes ao tratamento intensivo. Ela enfrentou sessões seguidas de quimioterapia e radioterapia dolorosa durante os meses seguintes ao diagnóstico oncológico agressivo do câncer de ânus. Uma batalha íntima pesada da apresentadora contra a doença silenciosa que os oncologistas particulares tinham dado como quase perdida. E aos apenas 52 anos completos, no meio do tratamento intensivo com quimioterapia agressiva, ela tomou uma decisão de coragem cinematográfica que ninguém no Brasil imaginava antes daquele mês catastrófico. Aqui é onde tudo muda, porque Ana Maria decidiu raspar a cabeça inteira ao vivo no programa Mais Você, da maior emissora nacional, durante o tratamento oncológico crítico daquela fase brutal da vida dela. Ana Maria apareceu com a cabeça completamente raspada, ao vivo, no programa Mais Você, da maior emissora nacional, durante o tratamento intensivo de quimioterapia contra o câncer de ânus, diagnosticado no ano 2001. Uma cena emocionante do café da manhã matinal do Brasil, que emocionou milhões de mulheres assistindo em casa naquela manhã histórica. Uma imagem carregada da apresentadora
enfrentando de cara aberta a batalha oncológica agressiva e que ia se transformar imediatamente numa das cenas mais icônicas da televisão nacional durante as décadas seguintes ao momento marcante daquela transmissão histórica de 2001. E o que aconteceu com Ana Maria Braga durante os meses seguintes à cabeça raspada de 2001 vai revelar toda a força espantosa da apresentadora contra a doença silenciosa que ninguém imaginava vencível. Meses depois do diagnóstico oncológico agressivo de julho de 2001, a apresentadora anunciou pessoalmente ao vivo no programa Mais Você, a remissão total do câncer de ânus proveniente do vírus HPV. Uma vitória impressionante dela contra a doença que os oncologistas particulares tinham dado como quase perdida. Uma cena emocionante do café da manhã matinal do Brasil que virou marco emocional da televisão nacional durante as décadas seguintes ao momento comovente daquela manhã emocionante e que ia se transformar imediatamente numa das maiores histórias de superação feminina da televisão nacional durante as 3 décadas seguintes. Guarda essa vitória histórica na tua cabeça, porque em 2007, apenas 6 anos depois da vitória oncológica de 2001, Ana Maria tomou uma decisão amorosa que ia gerar imediatamente a maior polêmica pessoal da carreira televisiva dela durante as 2 décadas seguintes. Em 2007, aos apenas 58 anos completos, ela conheceu na cidade grande de São Paulo o empresário Marcelo Frisoni, um profissional do meio comercial que atuava principalmente nos setores de confecção industrial, postos de combustível e outros negócios comerciais diversos. Um homem discreto do meio empresarial e 23 anos mais jovem que a rainha das manhãs da maior emissora nacional. Aqui é onde tudo começa a desmoronar, porque o passado amoroso do empresário antes do encontro fatídico com Ana Maria Braga, em 2007, vai te revelar toda a dimensão vermelha do histórico pessoal daquele homem discreto. Marcelo já tinha sido casado 3 vezes antes do relacionamento amoroso com Ana Maria em 2007 e já era pai de vários filhos das relações amorosas anteriores da vida particular dele. Um histórico amoroso pesado que ninguém no Brasil ainda imaginava antes do encontro fatídico com Ana Maria naquela mesma fase adulta. Mas Ana Maria aceitou emocionalmente o convite pessoal do empresário para começar um novo relacionamento amoroso durante o ano de 2007 no país inteiro. Um casamento oficial rápido que ia gerar imediatamente uma reviravolta amorosa pesada durante os 7 anos seguintes ao encontro inicial. E o que Marcelo confessou ao jornal Capixaba, a Tribuna, em 2013, vai te chocar profundamente pela dimensão bruta daquela declaração masculina. Eu tive 3 casamentos. Aí fica por sua conta. Já tive umas 200 namoradas. Você interpreta. Foram essas as palavras textuais que ele concedeu ao jornal capixaba A Tribuna durante uma entrevista polêmica publicada em 2013 no país inteiro. Uma confissão brutal do ex-marido dela que ia gerar uma cadeia devastadora de reportagens escandalosas na imprensa nacional durante os meses seguintes ao divórcio oficial daquele ano crítico. 200 namoradas, uma cifra brutal que Marcelo admitiu textualmente sem qualquer constrangimento pessoal na entrevista jornalística. E aí veio a bomba mais chocante daquele casamento, porque o comportamento amoroso do próprio Marcelo durante o casamento oficial com Ana Maria entre 2007 e 2013 vai te chocar profundamente pela dimensão fria daquela traição prolongada. Marcelo traiu ativamente Ana Maria durante o casamento oficial de 7 anos consecutivos entre 2007 e 2013 no país inteiro. E o pior, ele mesmo confessou para a imprensa nacional
depois da separação definitiva em 2013. Conheci a executiva quando ainda estava casado com Ana Maria Braga. Foram essas as palavras textuais que o empresário concedeu à imprensa nacional sobre a empresária Paula Hickey, apresentada oficialmente pelo próprio Marcelo pouco mais de um mês depois da separação oficial com ela. E aqui vem o momento mais amargo da relação amorosa entre Ana Maria Braga e Marcelo Frisoni, porque em dezembro de 2009, o marido tomou uma decisão brusca que ia mudar para sempre a rotina amorosa de Ana Maria. Em dezembro de 2009, apenas 2 anos depois do casamento oficial, em 2007, o empresário saiu do apartamento de Ana Maria em São Paulo. Uma saída brusca do marido que ia gerar imediatamente uma cadeia longa de reportagens escandalosas na imprensa nacional durante os meses seguintes daquele dezembro crítico. E Marcelo culpou a distância profissional entre os dois pela separação inicial do casal oficial. Uma justificativa fraca que ninguém no Brasil ainda imaginava que ia mascarar caladamente uma decisão amorosa muito pior durante os 4 anos seguintes até o divórcio oficial em 2013. Guarda esse detalhe crítico na tua cabeça, porque a distância profissional, invocada oficialmente pelo ex-marido em 2009, para justificar a saída brusca do apartamento dela em São Paulo, vai revelar o gatilho fatal de toda a cadeia devastadora de reviravoltas amorosas durante os 4 anos seguintes ao rompimento inicial daquela mesma fase crítica. Porque em 2013, apenas 4 anos depois da saída brusca dele do apartamento em dezembro de 2009, o ex-marido voltou pessoalmente à vida sentimental dela durante alguns meses tensos anteriores ao divórcio final. E o que aconteceu naquele mesmo período crítico vai revelar toda a dimensão cruel daquele casamento vermelho. Entre 2009 e 2013, Marcelo e Ana Maria viveram uma cadeia longa de idas e vindas durante os 4 anos consecutivos anteriores ao divórcio oficial. Um relacionamento instável entre o ex-marido e a apresentadora, que ninguém no Brasil ainda conseguia entender completamente durante aquele período tenso. E aqui é onde tudo desaba, porque no fim de 2013, o colunista social Léo Dias, então trabalhando no jornal O Dia, revelou uma bomba na imprensa nacional que ninguém no país tinha imaginado antes daquela publicação polêmica. Ana Maria Braga pagou mais de R$1 milhão ao ex-marido Marcelo Frisoni para conseguir concluir oficialmente o divórcio definitivo em 2013. Foi essa a revelação chocante que o colunista social Léo Dias publicou no jornal O Dia, durante o fim daquele ano, 2013, no país inteiro. Uma quantia arrepiante que ela precisou desembolsar caladamente para terminar o relacionamento com Marcelo. R$1 milhão, uma cifra brutal que ninguém no Brasil ainda imaginava que a rainha das manhãs ia precisar pagar para se livrar dele depois de 7 anos consecutivos de casamento oficial. E aí veio a cláusula mais bizarra do processo, porque as condições que Marcelo Frisoni impôs para Ana Maria Braga durante o processo de divórcio de 2013 vai te chocar profundamente pela dimensão fria daquela exigência masculina. Marcelo impôs textualmente uma cláusula surpreendente para Ana Maria durante o processo do divórcio, em 2013. Ana Maria tinha que anunciar oficialmente o fim do casamento, apenas 3 meses depois do término definitivo do relacionamento. Uma exigência bizarra dele, que ia ganhar espaço enorme na imprensa nacional durante os meses seguintes ao divórcio oficial. Mas por que ele impôs essa cláusula esquisita para Ana Maria? A razão pessoal era clara. O empresário precisava fechar alguns contratos comerciais
durante aquele mesmo período crítico. E estava preocupado com a reputação pessoal dele no meio de negócios da cidade grande. E aqui vem a virada mais dolorosa do caso Marcelo contra Ana Maria. Porque logo depois do divórcio oficial de 2013, o ex-marido apareceu publicamente com uma nova mulher que ia mudar para sempre o entendimento geral sobre o casamento anterior com a apresentadora. Pouco mais de um mês depois da separação oficial, de 2013, Marcelo apareceu abertamente ao lado da Paula Rick, uma jovem do meio comercial da cidade grande. Estamos juntos e felizes. Foi essa a declaração pública dele durante uma publicação romântica nas redes sociais dele daquele mês crítico. Mas o pior estava por vir, porque ele confessou textualmente algo devastador, que ia mudar para sempre o entendimento sobre o casamento anterior. Conhecia a executiva quando ainda estava casado com Ana Maria Braga, uma confissão devastadora que revelou pela primeira vez para o Brasil inteiro a traição prolongada dele durante o casamento oficial dos 7 anos anteriores com ela. Guarda essa confissão brutal na tua cabeça, porque ele concedeu depois uma declaração amarga sobre o casamento arruinado com Ana Maria, que vai te revelar toda a dimensão fria daquela relação amorosa devastadora. Fui um imbecil com ela. Deveria ter me doado mais, mas tudo tem começo, meio e fim. Ela é a melhor pessoa que passou pela minha vida, como mulher, amiga, companheira, tudo. Ela é minha melhor amiga. Não teve discussão. Somos amigos até hoje e espero morrer amigo dela. Foi a maior paixão da minha vida. Foram essas as palavras textuais que ele concedeu ao jornal Capixaba A Tribuna durante uma entrevista polêmica publicada em 2013 no país inteiro. Uma confissão bizarra dele que ia gerar imediatamente uma cadeia dolorosa de reportagens escandalosas na imprensa nacional durante os meses seguintes ao divórcio brutal daquele ano crítico. E aqui vem o momento mais chocante de toda a história pessoal recente dele, depois do divórcio oficial com Ana Maria em 2013, porque o empresário apareceu novamente nas manchetes nacionais em 2026 por causa de uma reviravolta judicial internacional. Marcelo Frisoni foi preso nos Estados Unidos em 2026. Uma reviravolta judicial internacional que colocou o empresário novamente nas manchetes nacionais depois de mais de uma década distante dos holofotes emocionais anteriores e que ia relembrar imediatamente para o Brasil inteiro toda a cadeia devastadora de escândalos anteriores dele durante o casamento entre 2007 e 2013. Guarda essa vitória contra Marcelo na tua cabeça, porque em 2015, apenas 2 anos depois do divórcio brutal com Marcelo, Ana Maria recebeu uma nova notícia médica catastrófica que a apresentadora nunca imaginava antes daquele ano crítico anterior. Em 2015, aos apenas 66 anos completos, Ana Maria foi diagnosticada oncologicamente com 2 pequenos cânceres no pulmão dela. Uma nova batalha oncológica pesada dela contra a doença silenciosa que ninguém no Brasil ainda imaginava que ia voltar durante aquela fase adulta seguinte da vida dela. Uma condição médica catastrófica que ela precisou enfrentar caladamente durante os meses seguintes ao diagnóstico oncológico anterior, e que ia gerar imediatamente uma cirurgia oncológica seguida de radioterapia intensiva durante os meses críticos anteriores ao retorno definitivo ao programa Mais Você da maior emissora nacional. Guarda essa vitória oncológica na tua cabeça, porque em janeiro de 2020, apenas 5 anos depois da vitória contra os 2 pequenos cânceres pulmonares de 2015, ela recebeu uma nova notícia médica arrepiante durante o começo daquele ano crítico. Em janeiro de 2020,
Aos apenas 71 anos completos, a apresentadora anunciou ao vivo, no programa Mais Você que o câncer de pulmão, diagnosticado anteriormente em 2015, tinha voltado agressivamente durante aquele mesmo ano crítico da pandemia global. Agora, infelizmente, eu fui diagnosticada com outro câncer de pulmão. Foram essas as palavras textuais que ela concedeu diretamente ao vivo para os milhões de fãs matinais do Café da Manhã interativo da Globo, naquela mesma manhã dolorosa, uma revelação devastadora do quarto câncer da vida dela. E aqui é onde tudo desmorona novamente, porque em fevereiro de 2020, apenas semanas depois do anúncio devastador do quarto câncer, ela tomou uma decisão amorosa surpreendente que ninguém no Brasil ainda imaginava antes daquele mês crítico. Em fevereiro de 2020, Ana Maria se casou pela terceira vez oficialmente com o Johnny Lutet, uma união matrimonial rápida entre ela e o profissional francês, que ninguém no Brasil ainda imaginava antes daquele mês catastrófico da pandemia global. Um casamento discreto, realizado em plena crise sanitária internacional. Mas o casamento não ia durar nada, porque a união matrimonial rápida com o empresário francês ia durar apenas um ano consecutivo. Aqui é onde tudo acaba, porque em junho de 2021, ela anunciou, pessoalmente, o fim discreto do terceiro casamento oficial da vida dela, depois de apenas um ano consecutivo com o Johnny Lutet. Em junho de 2021, apenas 16 meses depois do casamento com o francês Johnny Lutet, em fevereiro de 2020, ela anunciou publicamente o divórcio oficial do terceiro marido durante o começo daquele período crítico da pandemia global. Uma separação discreta entre ela e o francês. Uma quantia curta de tempo entre casamentos que ia mostrar imediatamente para o Brasil inteiro toda a instabilidade emocional da Rainha das Manhãs durante os anos anteriores ao próximo casamento oficial da vida dela. E aí veio uma dupla batalha impossível, porque a pandemia global de 2020 também colocou Ana Maria na situação mais delicada da carreira televisiva dela durante os últimos anos anteriores ao anúncio devastador do quarto câncer de pulmão do começo daquele ano. Durante o ano de 2020, ela precisou continuar apresentando o programa Mais Você da maior emissora nacional em plena pandemia global da Covid-19. Uma decisão profissional pesada dela aos 70 anos que ninguém no Brasil ainda imaginava antes do começo daquela mesma pandemia sanitária internacional e que ia expor caladamente Ana Maria a um risco de saúde brutal durante os meses seguintes ao anúncio devastador do quarto câncer de pulmão em janeiro de 2020. Uma dupla batalha simultânea contra o câncer de pulmão, diagnosticado ainda no começo daquele ano crítico, e contra o vírus catastrófico da Covid-19, que estava paralisando o país inteiro durante aquela mesma fase pandêmica anterior. Guarda essa dupla batalha na tua cabeça, porque o que ia acontecer com a parceria histórica entre Ana Maria e o intérprete do personagem Louro José durante o dia 1º de novembro de 2020 vai te chocar profundamente pela dimensão trágica daquela morte silenciosa, porque no dia 1º de novembro de 2020, o Brasil inteiro acordou com uma manchete arrepiante que ninguém no país tinha antecipado antes daquele mesmo domingo trágico da pandemia global. Uma notícia catastrófica que ia mudar para sempre a rotina do programa Mais Você durante as 2 décadas seguintes ao anúncio devastador. No dia 1º de novembro de 2020, um domingo trágico da pandemia global, o ator Tom Veiga, então intérprete do personagem carismático Louro José, durante 24 anos consecutivos, ao lado de Ana Maria Braga, no programa Mais Você, foi encontrado morto na casa dele, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro.
aos apenas 47 anos completos, uma morte súbita que ninguém no Brasil ainda esperava daquele profissional respeitado da parceria mais longa da história recente da televisão nacional. E o que a polícia brasileira descobriu na casa da Zona Oeste do Rio de Janeiro, naquela mesma manhã trágica de 1º de novembro de 2020, vai te chocar profundamente pela dimensão trágica daquela morte. Um acidente vascular cerebral fulminante causou a morte súbita de Tom Veiga naquele domingo trágico de 1º de novembro de 2020. Uma condição médica arrepiante que os laudos oficiais brasileiros confirmaram durante os dias seguintes, a descoberta do corpo do ator falecido, um AVC aos apenas 47 anos completos, que ninguém no Brasil ainda imaginava antes daquele domingo trágico da pandemia global. Mas o pior estava por vir, porque a reação emocional de Ana Maria, na primeira manhã seguinte à morte súbita do intérprete do personagem Louro José, vai revelar toda a dimensão devastadora daquela perda profissional dura. A apresentadora concedeu textualmente uma expressão dolorosa ao Mais Você da maior emissora nacional durante os dias seguintes à morte súbita do parceiro histórico de 24 anos ao lado dela. Ela declarou publicamente que estava sem chão. Uma confissão emocionante da apresentadora sobre a perda profissional dolorosa do parceiro artístico mais longo da carreira televisiva dela durante toda a fase adulta anterior à pandemia global de 2020. Guarda essa perda dolorosa na tua cabeça, porque durante os anos anteriores àquela morte trágica, em 1º de novembro de 2020, a imprensa nacional publicou uma onda longa de rumores perturbadores que ninguém no Brasil ainda conseguiu confirmar completamente durante os meses seguintes ao velório emocionante daquele dia trágico. Durante os anos consecutivos de 2017 e 2018, fontes anônimas próximas do programa Mais Você declararam publicamente para a imprensa nacional que havia brigas entre ela e o ator Tom Veiga durante os bastidores emocionais do programa matinal da maior emissora nacional. Rumores perturbadores que ninguém no país tinha ainda conseguido confirmar durante aquela fase anterior à morte trágica de 2020 e que ia gerar uma sucessão longa de especulações amargas na imprensa nacional durante os meses seguintes ao velório do ator falecido. E aqui vem a virada mais chocante dos rumores anteriores à morte silenciosa do ator Tom Veiga, porque algumas fontes anônimas próximas do programa Mais Você chegaram a especular para a imprensa nacional que ela queria se livrar do parceiro histórico dela para apresentar sozinha o programa Mais Você durante as manhãs seguintes. Rumores anteriores especularam para a imprensa que ela queria se livrar em segredo dele durante os anos anteriores à morte trágica de 2020. Uma especulação amarga que ia gerar imediatamente uma sucessão dolorosa de comentários perturbadores nas redes sociais brasileiras durante os meses seguintes ao velório do ator falecido. Especulações alimentadas diretamente pelas discussões públicas ao vivo dos dois profissionais durante o quadro Jogo das Panelas, do programa Mais Você, em agosto de 2017 no país inteiro. Especulações que ela negou categoricamente para a imprensa nacional durante os dias seguintes à morte trágica do parceiro histórico. Mas o que aconteceu com o personagem Louro José durante os anos seguintes à morte trágica dele vai revelar toda a dimensão comercial cruel do programa Mais Você da maior emissora nacional. Em 2022, apenas 2 anos depois da morte trágica dele, Ana Maria substituiu oficialmente o personagem histórico Louro José pelo novo personagem carismático Louro Mané do programa matinal da Globo, um novo papagaio fantoche interpretado por um ator diferente durante as manhãs seguintes ao lançamento oficial
do personagem substituto, uma decisão comercial cruel da maior emissora nacional que ia gerar imediatamente uma onda dolorosa de reações negativas nas redes sociais brasileiras durante os meses seguintes ao lançamento oficial do Papagaio Novo. Muitos telespectadores fiéis do programa Mais Você consideraram o novo personagem uma substituição fria para a memória emocional do intérprete falecido em 2020. Mas o pior ainda estava por vir, porque em maio de 2022, apenas 2 anos depois da morte trágica do ator Tom Veiga, em 1º de novembro de 2020, ela precisou enfrentar novamente o vírus da Covid-19 pela segunda vez consecutiva. Em maio de 2022, Ana Maria foi diagnosticada pela segunda vez consecutiva com a Covid-19, uma reinfecção viral catastrófica que ninguém no Brasil ainda imaginava antes daquele mesmo mês crítico da fase pandêmica anterior e que ia gerar uma nova batalha dela contra o vírus durante os dias seguintes ao segundo diagnóstico positivo, uma dupla batalha simultânea contra o vírus da Covid-19, diagnosticado novamente naquele mesmo mês crítico anterior, e contra o câncer de pulmão, diagnosticado anteriormente em janeiro de 2020, que a apresentadora ainda estava tratando durante aquela fase pandêmica anterior. Aqui é onde tudo muda, porque em 2024, apenas 4 anos depois da segunda batalha simultânea da pandemia global, ela anunciou, pessoalmente ao vivo, uma vitória oncológica arrepiante que ninguém no Brasil ainda imaginava. No final de 2024, aos apenas 75 anos completos, a apresentadora anunciou ao vivo no Mais Você a remissão total do câncer de pulmão diagnosticado anteriormente em janeiro de 2020. Uma vitória oncológica arrebatadora dela contra a doença que os oncologistas particulares tinham confirmado durante os anos anteriores ao tratamento oncológico agressivo. Uma cena emocionante do programa matinal do Brasil que virou marco emocional da televisão nacional durante os meses seguintes ao anúncio oficial daquela mesma vitória histórica. Mas o que Ana Maria fez em 4 de abril de 2025 vai te revelar toda a força emocional daquela mulher forte que enfrentou publicamente 5 cânceres consecutivos, pai armado, deserdação familiar, marido com 200 amantes, chantagem financeira de R$1 milhão e a morte súbita do parceiro histórico de 24 anos. No dia 4 de abril de 2025, aos apenas 76 anos completos, Ana Maria Braga oficializou o 5º casamento da vida amorosa dela com o cerimonialista Fábio Arruda. Uma cerimônia intimista realizada na casa dela na cidade de São Paulo, com amigos famosos presentes durante aquele mesmo dia comovente. Uma reviravolta amorosa e impressionante da apresentadora aos apenas 76 anos completos, que ninguém no Brasil imaginava depois de todos os escândalos pessoais anteriores da vida dela. E o que ela tomou como decisão profissional durante o ano de 2025 vai revelar toda a força inesperada daquela mulher aos apenas 76 anos completos. No ano de 2025, aos apenas 76 anos completos, Ana Maria estreou o novo reality show Next Level Chef durante o horário nobre da Rede Globo. Uma reviravolta profissional impressionante dela, aos apenas 76 anos completos, que ia mostrar imediatamente para o Brasil inteiro toda a força emocional daquela mulher forte durante uma fase da vida em que quase todas as mulheres brasileiras já estavam aposentadas em casa. Nessa fase da vida, poder experimentar isso. Quanta gente aí que tem 50 anos de idade e não arruma emprego. Foram essas as palavras textuais que ela concedeu à imprensa durante o lançamento oficial do novo reality no país inteiro.
O que a história trágica dela deixa marcada para sempre na memória popular das mulheres brasileiras é uma verdade dolorosa sobre a fama solar que qualquer apresentadora famosa pode carregar pelo corpo durante toda a fase adulta seguinte da vida particular dela. Porque Ana Maria Braga foi uma das mulheres mais fortes da história recente das manhãs brasileiras. Acordou o Brasil inteiro durante 3 décadas consecutivas com sorriso solar aparente e receitas culinárias emocionantes durante o programa Mais Você da maior emissora nacional. Mas, por trás daquele mesmo sorriso solar aparente, a apresentadora carregou em silêncio uma sucessão devastadora de sofrimentos íntimos que a maior emissora nacional preferiu esconder do Brasil inteiro durante 3 décadas consecutivas de café da manhã matinal. Um pai velho, de origem italiana, que caçou armado a jovem filha única dos anos 60, um ex-marido brutal de 200 namoradas admitidas que tentou destruir emocionalmente durante o casamento cruel dos 7 anos consecutivos, uma chantagem financeira arrepiante de R$1 milhão durante o divórcio doloroso de 2013. 5 cânceres consecutivos que os oncologistas particulares tinham dado como quase perdidos durante os anos anteriores ao diagnóstico brutal de 2001. Uma parceria histórica de 24 anos com o intérprete Tom Veiga, que terminou tragicamente na madrugada catastrófica de 1º de novembro de 2020 no Rio de Janeiro. E uma solidão íntima profunda durante os anos anteriores ao 5º casamento com Fábio Arruda, em 4 de abril de 2025, no país inteiro. Uma verdade dolorosa sobre a herança emocional profunda que qualquer mulher brasileira pode enfrentar durante toda a fase adulta seguinte, quando busca amor desesperadamente nos homens errados. Uma lição perturbadora para qualquer mulher madura que ainda carrega em silêncio uma culpa profunda pelas escolhas particulares anteriores. Porque a apresentadora mais amada das manhãs brasileiras acordou o Brasil inteiro durante 3 décadas consecutivas de sorriso aparente. Enquanto guardava pelo coração dela a solidão íntima profunda de uma mulher forte que perdeu tudo pelos homens errados durante toda a fase adulta, anterior à 5ª chance amorosa de 2025. Se você conhece alguma mulher madura, próxima da tua família, que carrega em silêncio uma vida secreta dura por trás do sorriso solar aparente, durante toda a fase adulta anterior, procura essa mulher hoje à noite antes de ir dormir. Porque ela carregou em silêncio durante 3 décadas consecutivas de programa Mais Você, 5 cânceres, um pai armado, uma chantagem de R$1 milhão e a morte súbita do parceiro histórico de 24 anos. E ninguém no Brasil imaginava a dor íntima daquela mulher forte durante as manhãs solares consecutivas do café, da manhã interativo da Globo. Não deixa aquela mulher próxima da tua vida carregar sozinha toda a dor íntima dela também.